Está a gravar? Está a gravar. Ansiosas? Eu não sei quanto a vocês, mas eu estava aqui um pouco ansiosa para gravar este episódio de Conversas com Química da Unilabs, com a Maria Inês Galvão e também com a Catarina Janeiro. Ambas são psicólogas clínicas e psicoterapeutas. Eu começo por vos perguntar se esta ansiedade que sentimos antes de uma entrevista, antes de um podcast, antes de um evento ao vivo, se é uma ansiedade diferente daquela que nos pode levar à terapia. Para mim? Diferente, pelo menos intensa, porque acho que é muito natural que estejamos ansiosos antes de um teste, antes de uma entrevista, antes de momentos de avaliação, porque é um momento em que somos postos à prova, não é? E essa ansiedade ajuda-nos a estar mais preparados, a agirmos, a estarmos atentos, estarmos disponíveis para reagir a esses estímulos. Aquela ansiedade que nos leva à terapia é uma ansiedade que se calhar é mais prolongada no tempo, é mais intensa, é mais duradoura. Às vezes já não conseguimos saber bem de onde é que ela vem ou porque é que ela surgiu e tem muita interferência na nossa vida. Eu acho que é essa interferência e depois esse sofrimento que a interferência causa na nossa vida que nos leva à terapia. Sim, Catarina, a ansiedade nervosa, de estarmos nervosos com alguma coisa, é diferente da ansiedade doença? O processo é o mesmo, ou seja, isto tem a ver com o nosso nível de resposta àquilo que o exterior está a exigir de nós, mas como a Inês estava a dizer, e reitero absolutamente tudo o que ela disse, tem a ver muito com a duração, com a intensidade, com o impacto que isto tem na nossa funcionalidade, ou seja, é suposto que esta ansiedade boa nos permita agir, que nos prepare para a ação, ainda com um nível de desconforto um bocadinho maior. De facto, quando a ansiedade começa a ser demasiado intensa, demasiado duradoura, quando nós às tantas já nem percebemos de onde é que ela vem, como a Inês estava a dizer, acabamos por sentir que deixamos de ter capacidade para funcionar se não soubermos exatamente o que é que se está a passar connosco. Mas é correto chamar-lhe doença, a ansiedade? Como se chama a depressão. A depressão é uma doença. Já estamos todos a fazer esse trabalho no sentido de que as pessoas percebam que não é uma frescura, é mesmo uma doença. E a ansiedade também pode ser? Não, a ansiedade claramente é uma doença que deve ser tratada e que pode causar consequências muito graves na vida de uma pessoa. Muitas vezes nós usamos este termo ansiedade também para designar aquilo que nós vulgarmente consideramos o stress, não é? Portanto, há um stress que é um stress positivo, que até se chama o eustress, que é aquele stress que nos prepara para a ação, que vulgarmente é sentido como ansiedade. Portanto, a maneira como ele se manifesta é mais ou menos a mesma coisa. Quando esse stress se torna, lá está, mais intenso, duradouro, pode tornar-se disfuncional, e aí estamos a falar de um problema de saúde, que é um problema clínico, cujo nome é ansiedade. Muitas vezes esta manifestação é muito semelhante e por isso muitas vezes é usado este termo para designar quer esta questão do stress que nos prepara para a ação, quer depois para designar a doença. Sim. Inês, a ansiedade que uma pessoa pode começar a sentir de forma a preocupar-se efetivamente, pode acontecer de várias formas e pode acontecer depois de uma situação traumática e será que também pode acontecer por ser genético? Uma pessoa ter ansiedade desde criança? Sim, uma pessoa pode ter ansiedade desde criança e também, não raras vezes, vemos que essa ansiedade desde criança, da parte mais biológica, também vem muito relacionada, ou aparece muitas vezes relacionada com os nossos modelos de aprendizagem. Não é que uma questão de culpabilização, é só aquilo que vimos, nós aprendemos também vendo, e então aprendemos como é que as pessoas à nossa volta, e normalmente as pessoas mais velhas, pais, avós, tios, como é que as pessoas mais velhas então lidam com os seus problemas e como é que elas veem o mundo. Por exemplo, uma mãe ou um pai que esteja sempre a dizer: não faças isso que podes cair, não faças isso que te magoas, não fales com as pessoas porque elas podem ser más.
há uma série de precauções ou de conselhos que nós damos às crianças, mas que podem ensinar-lhes que o mundo é perigoso, que há muitos perigos. E então acho que desde criança, e este é só um exemplo, foi o que eu me lembrei, que também vamos aprendendo como é que podemos lidar com os estímulos e, portanto, também aqui esta questão da ansiedade nas crianças. Mas a ansiedade, doença, pode chegar até nós através de que sintoma? Há quem fale de desmaios, há quem perca o sentido, ou querer fugir do sítio onde está, há vários... quem fique com falta de ar, coração palpitante. O que é que são inúmeras. A ansiedade pode chegar-nos de diversas formas, por exemplo, ir à casa de banho muitas vezes. Há inúmeras formas como a ansiedade se manifesta, e a lista que tu estavas a fazer era daquilo que nós chamamos os sinais fisiológicos, todas através do nosso corpo, que são muitos. Mas a ansiedade também se pode manifestar de outras maneiras. Pode manifestar-se através de pensamentos que são intrusivos, muitas preocupações, pode manifestar-se através de sinais mais emocionais, muita irritabilidade, pode manifestar-se através de insónias. Há inúmeros sinais, mas eu se calhar dividi-os em 3 grandes grupos. Aqueles que são os sinais físicos, aqueles que são se calhar os pensamentos e, portanto, os sinais cognitivos, e também a parte mais emocional e das emoções, que a ansiedade tem um grande impacto. Sim. E a partir de que momento é que uma pessoa deve procurar um terapeuta para resolver esta questão da ansiedade? Muitas vezes não a resolve, mas pode talvez acalmá-la, ou geri-la. Sim. Eu diria que esse momento é diferente para cada uma das pessoas, ou seja, há pessoas que exatamente por terem este funcionamento mais ansioso podem ter mais medo de recorrer pela primeira vez a uma ajuda profissional. Outras pessoas falam com mais facilidade, mas parece-me que aqui, quando as pessoas sentem que esta ansiedade está a ter um impacto negativo na sua vida, que está a causar uma quebra na sua qualidade de vida, ou que não permite que as pessoas façam aquilo que gostariam de fazer, eu diria que é a hora exata que não podem esperar mais para procurar ajuda, sem dúvida. Só uma coisa, Catarina, que é, e por isso é que eu acho que também é tão importante que nós estejamos não só atentos, mas que saibamos identificar os nossos sinais de ansiedade, porque quanto melhor nós nos conhecermos e quanto mais as pessoas forem capazes de perceber que há qualquer coisa com elas que não está bem, ou que aquilo as está a incomodar ou que está a ter um impacto, então se elas forem capazes de fazer essa autoavaliação, vão conseguir, se calhar mais rapidamente, chegar até nós, neste caso psicólogos, ou pedir ajuda e, portanto... Perceber que não estão bem, não é? Porque no fundo é isso. Muitas vezes nós não sabemos muito bem como interpretar isto. Achamos que é um dia, correu mal, achamos que... Muitas vezes até atribuímos a fatores externos. Portanto, estou a passar aqui uma fase complicada e quando a fase acabar eu também melhoro e isto vai-se embora. Mas muitas vezes o que acontece é que depois, passada essa fase, a ansiedade continua. E as pessoas normalmente reconhecem que estão a ter ansiedade ou podem achar que é um outro problema qualquer? Bom, eu acho que depende das pessoas, mas eu diria que as pessoas que chegam até nós, à sala da terapia, já chegam muitas vezes a saber identificar que aquilo que estão a sentir é ansiedade, ou que pelo menos está a ser muito incómodo aquilo que elas estão a sentir. A ansiedade é só o que as pessoas pensam que é? Não. Acho que normalmente as pessoas pensam que a ansiedade é só aquilo que é mal, ou que as faz sentir mal, porque muitas vezes o pedido que me fazem é: por favor, Inês, ajuda-me a não ter ansiedade. E aquilo que eu tenho de explicar muitas vezes é que isso não é possível. Eu não quero fazer isso. Nós precisamos da ansiedade, precisamos dela porque ela tem uma função, ela protege-nos, ela ajuda-nos. Aquilo que nós queremos é regular essa ansiedade e diminuir o impacto negativo que a ansiedade está a ter na vida daquela pessoa. Sim, e para explicar às crianças que a ansiedade é importante, há um filme da Disney que ajuda muito, mas há uma diferença entre a ansiedade adaptativa e desadaptativa. Sim. Qual é a diferença? Que é aquele que nós temos estado a falar. A ansiedade adaptativa é aquela ansiedade que nós sentimos antes de entrar para esta entrevista, em que sentimos que vamos ser postos à prova. Se te lembrares de mais alguma, ajuda-me. Mas a ansiedade adaptativa... Passa um perigo.
De facto, exato. quando estamos face a uma situação potencialmente ameaçadora, é muito adaptativo que estejamos ansiosos para nos prepararmos para nos defendermos, para prepararmos para a ação. E a ansiedade desadaptativa é aquela que nós sentimos além do ponto ótimo da ansiedade. Sim, mas tu contavas-me de pacientes que te dizem: Inês, resolve este problema, como é que eu me livro da ansiedade? E já toda a gente cruzou com artigos ou até mesmo terapeutas que aconselham truques, pequenos truques. Há pequenos truques para lidar com a ansiedade. Eu, por exemplo, já li muitas vezes aquele que é: fixa um ponto e percebes que está tudo bem à tua volta, o mundo não está assim a agitar. Se fixares um ponto e concentrares-te e respirares profundamente, inspirar e respirar e expirar, a ansiedade vai regular-se. Ok. Isto é um truque válido Para algumas pessoas. Sim, em algumas situações, para algumas pessoas, claro que sim, e muito útil em algumas situações, nomeadamente esse género de estratégias são estratégias muito indicadas quando o nível de ansiedade é tão alto que a pessoa corre risco de acontecer uma coisa que acontece não assim tão frequentemente, mas algumas vezes, que é dissociar, que é perder algum contacto com a realidade por estar tão ansiosa. E assim, essas estratégias são estratégias de trazer a pessoa de volta à terra, de volta à realidade. São as chamadas estratégias de grounding, que muitas vezes podem ser mesmo muito necessárias que a pessoa tenha. Qual é o grande problema dessas estratégias? Essas estratégias têm uma indicação muito específica para serem usadas, ou seja, elas não vão resultar assim para a grande maioria das pessoas. Há situações muito concretas e que muitas vezes o trabalho que nós fazemos em terapia é perceber com a pessoa que estratégias, em que momentos. Sim. Porque isso pode fazer com que uma estratégia passe de péssima a ótima e vice-versa. Sim. E na vossa experiência em consulta, vocês percebem que a ansiedade tem um ponto onde se pode perceber a origem, a raiz do problema, ou pode simplesmente existir numa pessoa, num organismo, sem que tenha acontecido algo que potenciasse essa ansiedade? Eu acho que para algumas pessoas é muito claro um evento em que essa ansiedade começa a surgir de uma forma mais desregulada ou mais desadaptativa. Mas há pessoas que não conseguem identificar também esse início, ou que desde sempre se lembram de ser assim, desde crianças, de terem muitos medos, que depois se vão traduzindo ao longo da adolescência e depois da vida adulta em ansiedade, em muitas preocupações, por exemplo, em muita irritabilidade. Por isso eu acho que há das duas coisas. Eu não te queria responder muito na ordem do depende, mas é que realmente há mesmo os dois casos. Em relação aos ansiolíticos, estamos sempre a ler que nós somos campeões a comprar ansiolíticos, as nossas farmácias vendem ansiolíticos assim largamente. Eu sei que vocês não receitam remédios de nenhuma espécie, mas são eficazes na gestão da ansiedade? Bem, eu diria que essa questão tem muitas ramificações. Se falarmos em ansiolíticos, estamos a falar geralmente de uma gama de medicamentos que é muito usada para situações críticas, ou seja, que deve ser usada durante pouco tempo, na dose mais baixa possível e, portanto, efetivamente um tratamento de longa duração com os chamados ansiolíticos pode não ser a melhor estratégia terapêutica. Há outros medicamentos que ajudam a tratar e a gerir a ansiedade. Portanto, se a medicação é eficaz, em alguns casos sim, e absolutamente necessária. Porque nós também, se a pessoa estiver demasiado ativada, não vamos conseguir trabalhar com ela aquilo que precisamos de trabalhar para lhe dar as estratégias que precisa para uns tempos depois poder efetivamente sentir-se melhor em relação à sua ansiedade. E depois também me parece que há aqui outra questão que acaba por ser assim uma espécie de mito, que é, eu fico com a sensação de que as pessoas, quando falam em medicação para a ansiedade e mesmo para a depressão, têm esta coisa de, se eu começar a fazer, nunca mais paro. Sim. E eu acho que é muito importante transmitir esta ideia de que também em saúde mental o tratamento de uma situação pode ser um tratamento limitado no tempo ou um tratamento mais duradouro. Isso vai depender da evolução do quadro, que nós não conseguimos prever tão bem à partida. Mas é possível que a pessoa faça um tratamento e que a determinada altura termine e que
possa deixar a medicação e que nessa altura, até com a ajuda da terapia, tenha já estratégias e tenha conseguido perceber suficientemente bem o que se passa para conseguir estar equilibrada na sua vida. Em casos de ansiedade mais críticos, vocês trabalham em conjunto com psiquiatras ou não? É mais eficaz para uma pessoa que sofra verdadeiramente e que tenha a vida afetada por esta doença? Sim. Trabalhar em conjunto? Sim, acaba por ser. Para já, há situações em que, quando a ativação é de tal ordem, nós não conseguimos intervir sem baixar um bocadinho esse nível de ativação da ansiedade. Depois também há aqui outra questão que eu acho que faz algum sentido, que é, nós até podemos estar a ter progressos com alguém, mas sentir que esses progressos estão a ser muito lentos e que a pessoa está a perder a motivação. E às vezes o ter ali a ajudinha da medicação, que permite que a pessoa progrida mais rapidamente e consiga sentir-se melhor mais rapidamente, acaba por ser muito benéfico para a pessoa, ainda que depois, efetivamente, todas estas questões da ansiedade, na maior parte das vezes, e estamos sempre aqui a falar, na maior parte das vezes, estão muito relacionadas com fatores individuais e psicológicos da pessoa, que ela vai precisar de aprender a lidar com. E a adaptar-se a isso. Claro que há outras situações em que a predisposição genética pode pesar um bocadinho mais, mas também aí será preciso a pessoa ajustar-se a isso e adaptar-se a isso. E acho que depois nas sessões, aquilo que eu também apresento aos meus pacientes, quando estamos a trabalhar a ansiedade, é ok, vamos trabalhar as estratégias, e eu acho que esse é um caminho muito importante para dotar as pessoas de mais controlo e de se sentirem capazes de regular a sua ansiedade. Esse é um caminho, e o outro caminho é, então, como estávamos a falar há pouco, também perceber um bocadinho a história dessa ansiedade para começar a compreender melhor de onde é que isto vem, porque quanto mais autoconhecimento nós temos, melhor conseguimos lidar com essas emoções. E além das estratégias para regular a ansiedade, também há as não estratégias. O que é que não ajuda? O que é que não ajuda? Não ajuda não ter rotinas de sono, não ajuda não fazer exercício físico, não ajuda... Um ansiolítico natural, não é? O exercício físico, estamos sempre a ouvir dizer. Não ajuda a sermos muito autocríticos, principalmente quando estamos nesse ciclo de ansiedade. Às vezes, eu costumo também descrever com esta imagem, é como se tivéssemos uma bola de chumbo presa ao nosso tornozelo. Temos já todo esse sofrimento causado pela ansiedade e depois ainda temos aquele peso da autocrítica de não nos devíamos estar a sentir assim, mais ninguém se sente assim, não sou capaz de sair daqui, não vale nada. E esses pensamentos autocríticos. Potencia-se quando se entra numa rede social, não é? É também uma não estratégia, não é? Sim, é uma não estratégia. Esta mania de nos compararmos, não é? E mesmo o próprio ato de estar na rede social acaba por ser uma coisa que nos torna, que nos distancia um bocadinho do mundo real. E enquanto nos distancia um bocadinho do mundo real, permite-nos deixar a ansiedade a crescer dentro de uma caixa que depois, quando nós voltamos, fazemos aquela interrupção de ir fazer scroll para as redes sociais. Quando voltamos, quase que nos assustamos porque temos a ansiedade toda à porta. Exatamente. Mas é um sentimento de não tive a produzir nada também causa ansiedade, não é? Sim, o perfeccionismo também. Portanto, aquela tentativa de alcançarmos a perfeição em todas as áreas da nossa vida ao mesmo tempo, como se essa exigência fosse... possível, não é? Não exigimos aos outros às vezes, mas exigimos a nós, e depois quanto mais nos comparamos também mais alimentamos ainda esse perfeccionismo. Então, e digam-me lá, a ansiedade é vaidosa? Sim, eu acho que ela é vaidosa. O quê? Que a ansiedade é vaidosa? Neste sentido de quanto mais, na questão de, então, um bocadinho mais atrás. A ansiedade manifesta-se por aqueles 3 sinais que eu te tinha falado, e eles vão se alimentando uns aos outros. Quanto mais nós temos preocupações, mais o nosso corpo dá sinal, portanto, transpiramos das mãos, trememos, sentimos tonturas, ficamos depois irritados ou preocupados, vêm mais pensamentos, e por isso esse é um ciclo que nós depois vamos alimentando, depois ainda mais com a autocrítica. E é nesse sentido que a ansiedade é vaidosa, que é quanto mais nós olhamos para ela, mais ela pode aumentar. É tipo a miopia. Isso não significa que nós não devemos olhar para a ansiedade, não é? Não é questão do evitamento, é sabermos dar o nome às coisas, sabermos identificar para depois poder lidar melhor com ela.
Também achas vaidosa ou é só uma opinião da Inês? Não, eu concordo absolutamente com a Inês e até metaforicamente estava a levar isto aqui para o outro lado, que é a ansiedade é vaidosa porque de alguma forma também nos quer sempre ver o melhor possível, ou seja, puxa pelo nosso perfeccionismo, pelo nosso sentido crítico, quase como se quisesse tornar-nos assim um ser... Não há ninguém mais belo do que eu. Exatamente. Isso gera muita ansiedade. Sim, então há pouco contavas-me, Inês, que os pacientes pedem uma solução rápida, tira uma ansiedade de cima. Como é que se faz um paciente, uma pessoa que sofre de ansiedade, aceitá-la? É um processo. É. Como é que é feito esse processo? Bem, é um processo que começa, bem, como nós já temos aqui falado, um bocadinho pela identificação dos sinais, de perceber o que é que isso quer dizer, passa habitualmente também por alguma psicoeducação acerca da ansiedade. É muito importante que as pessoas percebam a sua própria ansiedade e que consigam descodificá-la e que não se assustem com a sua ansiedade, consigam de alguma forma até acolher essa ansiedade. E é um bocadinho esse trabalho de perceber, identificar, dar significado, que na terapia depois faz com que as pessoas comecem a olhar para a ansiedade não como o melhor amigo, mas como alguma coisa Sim. que está ali, mas que pode não ser tão perturbadora como foi de início. Mas neste processo de aceitação há a nossa gestão interior, de termos uma doença, mas depois há também os outros, como é que os outros lidam com a nossa ansiedade, porque depois não é fácil em relações familiares, em relações amorosas. Muitas vezes, lá está, como eu disse há pouco, a ansiedade pode ser interpretada como frescura ou como um capricho, ou como não estás assim tão mal. Como é que as pessoas que convivem com pessoas que têm ansiedade devem agir? Ou podem ajudar? Eu acho que muitas vezes pode ser esses exemplos que estavas a dizer, mas aquilo que eu ainda vou vendo mais recorrentemente é a necessidade das pessoas que estão à volta da pessoa que se está a sentir muito ansiosa de a tirar daquele sítio. E eu acho que é uma coisa que é legítima e que vem de um lugar de preocupação. Só que às vezes a necessidade de quem está à volta de por favor não te sintas assim, tem um impacto contrário, que é invalidar ou fazer com que a pessoa que está ansiosa sinta que não estão a compreender a ansiedade dela. E por isso aquilo que eu acho que quem está à volta pode fazer, em primeiro lugar, é perguntar à pessoa que está a sentir ansiedade o que é que eu posso fazer. De que é que tu precisas? Porque aquilo que eu Inês, vou precisar é diferente do que tu, Diana, precisarias num momento de ansiedade. Há pessoas que em algum momento precisam de mais recato, há outras que precisam de mais distração e de mais contacto com outras pessoas, e por isso os outros à volta podem ser um bom recurso para ajudar a regular-se. Mas isto tudo também não significa que a ansiedade de alguém não possa ter também impacto nas relações e nas relações familiares e na desregulação dessas relações. E o que é que se passa agora que parece que de repente toda a gente tem ansiedade? Isto sempre foi assim ou só agora que as pessoas se sentem confortáveis para dizer que têm ansiedade porque estamos num momento global de falarmos abertamente sobre saúde mental? Honestamente não sei responder. Não tenho a certeza se estamos mais ansiosos porque efetivamente passámos um momento traumático, de grande ansiedade, com a pandemia e agora com a situação da guerra. Têm sido eventos com muito impacto que nos tiram completamente da nossa zona de controle, não é? Há muitas coisas a acontecer sobre as quais nós não temos controle e teve muito impacto na nossa vida. Não sei se é por isso ou se é também por isso, mas do outro lado, que é estamos mais disponíveis ou estamos mais alerta, estamos mais atentos e então somos mais capazes de falar sobre isso. Não tenho a certeza. Sim. Catarina, concordas? A Organização Mundial de Saúde dizia na altura, no início da pandemia, que a próxima pandemia seria a saúde mental, nomeadamente a ansiedade. Verifica-se? Sim, verifica-se, e parece que os próximos anos não vão ser propriamente anos muito fáceis a esse nível, porque vamos lidar com as consequências de longo prazo deste tempo de confinamento, com as consequências que estes eventos que a Inês falou, quer a pandemia, quer mesmo a guerra, tiveram para as várias faixas etárias, porque isto depois também tem uma expressão diferente
para uma criança do que tem para um adolescente, do que tem para uma pessoa com mais idade, ou eventualmente até para uma pessoa em fim de vida, não é? O que será que isto significa? Passar o último tempo da vida dela num cenário tão fora de controle como este que nós vivemos hoje em dia. Portanto, eu imagino que sim. Tenho a certeza que sim, e que as respostas vão ter que ser muito diferenciadas, porque vamos estar a lidar aqui com impactos completamente diferentes e com necessidades completamente distintas, e temos de estar atentos a isso. Qual é a necessidade? A primeira vez que eu ouvi falar da ansiedade como doença foi o que agora é conhecido como transtorno do pânico. Não sei se é assim, transtorno do pânico. É muito diferente uma pessoa que tem este transtorno, que é uma coisa que pode durar uma vida inteira, não é? E ser muito destabilizadora, ao ponto da pessoa ter de abandonar sítios onde está e chegar de repente. É fácil distinguir a ansiedade do transtorno do pânico? Eu acho que no senso comum não é muito fácil distinguir, porque nós usamos pânico para definir exatamente aquelas situações de grande ativação emocional, e a ansiedade também pode provocar isso. Eu acho que uma distinção simples, mas clara do que é a ansiedade e o pânico pode ser esta, que é o pânico, ou os ataques de pânico, esse pico de ativação emocional, surge muitas vezes em momentos em que não há exatamente um gatilho, quase parece do nada. Há muitas pessoas que têm essa sensação, por exemplo, quando estão na cama a ir dormir, às vezes quando estão a conduzir, que é muito assustador, quando estão com amigos e que nada previa que esse pico ou essa ativação emocional pudesse acontecer. E depois o pânico gera uma outra coisa, que é o medo de morrer. Há uma sensação de isto é tão intenso, tão descontrolado, causa-me tantas manifestações físicas, o meu corpo está a dizer-me que eu vou morrer. E por isso muitas vezes no início dos ataques de pânico as pessoas vão até ao hospital e fazem uma série de exames, e muito bem. Acho que é sempre muito importante também fazermos todo o despiste da parte biológica, não é? E portanto vão para o hospital porque é uma coisa tão intensa que muitas vezes pensam que estão a ter ataques cardíacos, por exemplo. Queres acrescentar alguma coisa aos ataques de pânico versus ataques de ansiedade? Sim, se calhar ia só aqui reforçar uma ideia, que é, apesar de parecerem coisas que o pânico acontece em situações muito específicas e a ansiedade pode ser um bocadinho mais generalizada. Apesar de tudo, o pânico não deixa de nascer e de radicar nesta ansiedade, ou seja, é efetivamente uma menor regulação da ansiedade que depois vai levar as pessoas mais à frente, numa altura que às tantas não estivessem à espera, terem um ataque de pânico. E eu também, desculpa, só queria dizer mais uma coisa relativamente aos ataques de pânico, que é, apesar disto ser muito intenso, na terapia, em sessões, nós conseguimos trabalhar isto, conseguimos extinguir os ataques de pânico. Portanto, ou seja, mas não há ansiedade. Exato. Exato, e por isso, se as pessoas estão... Mas conseguem extinguir o mais difícil e o mais... menos, não é que seja extinguir o mais intenso. É uma expressão mais disfuncional da ansiedade. Mas é como, neste caso é tipo um sintoma. Nós conseguimos reduzir esse sintoma. As pessoas deixam de ter ataques de pânico. E precisam, imagina, a psicoterapia é suficiente? Ou precisam também de acompanhamento psiquiátrico nestes casos? Muitas vezes têm também acompanhamento psiquiátrico, pelo menos da minha experiência. Sim. Mas não sei da tua. Sim. E é tal questão. Quando a ativação fisiológica é efetivamente grande, esta questão de haver aqui uma regulação farmacológica é um ótimo aliado para toda a gente. A ansiedade está mais relacionada com o presente, com o passado ou com o futuro? Eu acho que está mais relacionada com o futuro, do que é que vai acontecer, do que é que vem aí, de como é que eu me posso preparar melhor. Como é que eu posso fazer com que os outros não achem que eu sou desadequada? Portanto, é sempre com preocupações do futuro, mas que nós estamos a sentir no presente, mas estamos sempre ali com o pé no presente e no futuro.
Também concordas? Claro, e acho que esta ideia é super importante, porque muitas vezes é também a partir disto que nós conseguimos trabalhar, que é a ansiedade é esta projeção constante no futuro. E às tantas uma maneira de contrariar isso é estar aqui e agora. E é conseguir que a pessoa esteja aqui e agora e que faça essa estratégia. Isto é por isso que meditamos e fazemos yoga e que essas atividades agora estão a crescer muito. Não falámos, é uma estratégia, poderá ser. Claro que algumas sim. pessoas resulta muito bem. Sim, vocês aconselham a fazer? Se achar que a pessoa está disponível, mas aconselho, não vou dizer sempre, mas tipo 99%, um bocadinho o passo antes, que há alguns exercícios de respiração. Pode não ser exatamente meditação, mas muitas vezes aqui a respiração mostra-se uma ferramenta útil para as pessoas perceberem que, se controlarem a sua respiração, é quase como se estivessem a dar uma mensagem ao cérebro de que se estão a sentir mais calmos. E tu dás o exercício mesmo em consulta? Então ensina-nos lá. Então, podes pôr uma mão no peito e outra em cima daqui da barriga, e a ideia é que, ao inspirar, tentes expandir o máximo a tua barriga e que não levantes o peito. Ok. Pode ser um exercício às vezes um bocadinho complicado. Se contarmos quanto tempo é que temos que inspirar e... Primeiro a primeira prática de inspirar, depois expirar. Às vezes a ajuda de contagem de inspiras 1, expiras 2. Não faço o dos segundos. E é possível ter uma vida bonita, tranquila, ao longo dos anos todos que cá estamos, tendo ansiedade? Eu acho que sim, se souberes como lidar com ela, eu acho que sim. Se ela não tiver muita interferência, só em alguns momentos. Ou seja, eu acho que podemos ter uma vida bonita com a ansiedade se soubermos que em alguns momentos vamos sentir ansiedade. Se a aceitarmos, não é? Se aceitarmos que a ansiedade também faça parte do nosso percurso. E procurar terapia, no caso de precisarem de ajuda. Catarina Janeiro e Maria Inês Galvão, não sei se conseguimos baixar a ansiedade de quem nos vê ou ouve, mas com terapia de certeza que tudo vai ficar melhor. Até ao próximo episódio. Obrigada.